Amém. Bom, nós estamos hoje iniciando oficialmente o novembro crescendo em força, amém? E desde o ano passado, já nos últimos meses do ano passado, o Senhor Deus, Ele direcionou, o pastor Elias, sobre qual caminho nós trilharíamos nesse 2020. Pandemia acho que nem tinha começado ainda, nem tinha começado os rumores lá na China, e Deus direcionou 2020, ano de crescer, amém? Deus, Ele sabe todas as coisas, e se você parar para analisar todos os meses que se passaram, cada mês que foi um crescimento específico, Deus estava agindo naquela área no meio da igreja, amém? E esse mês, novembro, faltam menos de 60 dias para o final do ano. Deus, Ele quer mover nas nossas vidas através da força. Mas não é da força do nosso braço, não é da força motora, da física da terra. É da força espiritual que vem direto do trono de Deus. Amém? Então, meu querido, fica ligado, não só hoje, mas nas terças-feiras desse mês, Deus usará mulheres especiais para trazer palavras para o nosso coração, para nos instruir e para crescermos em força, para sermos fortalecidos espiritualmente, amém? Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Colossenses, no capítulo 1, aleluia. Glória a Deus, santo és o nosso Jesus, sem liberdade, amém? Para ir dando glória a Deus, se for encontrando, já vai se colocando sobre os pés, em nome de Jesus. Colossenses, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 9, todo mundo encontrou? Amém? A minha versão é NVI, tá? Talvez vai dar um pouquinho de diferença, mas tudo é a palavra de Deus para nós. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém? Senhor Deus, nós já falamos contigo, mas mais uma vez entramos na tua presença. Pai querido, que dos meus lábios saia a tua palavra revelada, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha blindar os ouvidos e a mente de cada irmão que está aqui, que o diabo não venha roubar a palavra do coração de ninguém nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, para crescermos, Espírito Santo, fortificados pelo teu Espírito. Então fique à vontade no nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Poder sentar nos seus lugares? Aleluia. Esse trechinho aqui que nós lemos faz parte de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Colossos, para os irmãos colossenses. Paulo já estava preso em Roma, esperando o decreto do rei, do imperador, para poder matá-lo. E Paulo recebeu o recado de Epáfras, que era quem dirigia a igreja de Colossenses. E os irmãos lá estavam passando por momentos de dificuldade, e Paulo, que era o fundador daquela igreja, vem ensinar, vem dar mais uma carta àqueles irmãos, para que eles entendessem e se mantivessem firmes na presença do Senhor, no nosso Jesus, no nosso Deus. E aí ele vem e faz essa oração, ele está declarando aqui que ele tem orado por esses irmãos, para que eles fossem fortalecidos pelo poder do nosso Deus. Porque não adianta ser fortalecidos pela força da academia ou pela força do trabalho. Isso não irá nos levar muito além do que uns 100 anos de vida. Mas a força, o fortalecimento que vem de Deus, esse sim é necessário. E esse sim produz em nós os frutos do Espírito, como a própria palavra diz, Perseverança, paciência, alegria. E esse nos leva para a eternidade, amém? Então é desse fortalecimento que nós vamos falar nessa noite. Nós não vamos falar da força do braço, da força motriz, da força gravitacional, mas da força que criou esta terra, a força do nosso Deus, do Espírito Santo revelado para nós.
Paulo declara no seu texto que os irmãos colossenses precisavam viver de maneira digna, para que eles fossem fortalecidos pelo poder de Deus. E essa força que vinha do Senhor geraria em seus corações tudo que eles necessitavam para manter e para continuar na caminhada até a eternidade. Assim como nós estamos, amém? Nessa caminhada pela eternidade. E nós só conseguiremos chegar lá a partir do momento que formos e estivermos fortalecidos espiritualmente, fortalecidos pelo Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, está recheada de homens e mulheres que foram fortalecidos pelo Senhor de diversas formas. E o Senhor, Ele diz aos seus filhos, né, o Josué é um clássico, né? Seja forte, corajoso, amém? Mas nessa noite nós vamos perceber que homens do Senhor, homens de Deus que estão na palavra, escritos na palavra, eles foram fortalecidos pelo seu espírito. E por causa da força espiritual, do fortalecimento que veio de Deus para o espírito de cada um deles, eles conseguiram romper e fizeram a diferença na sua geração, assim como nós. Nós podemos fazer a diferença na nossa geração a partir do momento que nós formos fortalecidos pelo nosso Deus. A partir do momento que nós deixarmos de guerrear pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força e confiarmos na força que vem do Senhor, na força que vem direto do trono de Deus para nós, nós conseguiremos sim, em nome de Jesus, fazer a diferença na nossa geração, como esses homens fizeram. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, já logo no capítulo 1, se você pegar lá do verso 3 ao verso 15, nós temos a história de Daniel, como foi o processo inicial da vida de Daniel dentro do cativeiro babilônico. Daniel era um jovem de aproximadamente 14 anos, um menino, né? Um menino de aproximadamente 14 anos, e que foi levado junto com amigos e com algumas pessoas presos. Eles foram levados cativos, foram feitos escravos na Babilônia. Eles saíram da sua terra natal, eles saíram da sua casa, eles deixaram seus amigos, seus familiares, o conforto do seu lar. E detalhe que Daniel era nobre na sua terra, ele era rico, digamos assim. E ele deixou tudo isso para ser escravo, para ir aprender como servir a outro rei, para aprender como adorar a deuses estranhos lá na terra da Babilônia. Imagina só, e lá, nós já conhecemos a história de Daniel, nós sabemos que lá, além de escravo, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi, tentaram matá-lo, né? Ele sofreu tentativa de assassinato quando lançaram ele na cova dos leões, mas graças a Deus, Deus fechou a boca de todos eles, e Daniel não foi morto, mas Daniel estava lá, nesse cenário de guerra, de prisão, de escravidão, tendo que aprender uma cultura totalmente diferente da cultura que ele já tinha aprendido de berço. Ele não podia adorar ao Deus dele, ao nosso Deus, porque ele teria que adorar os deuses daquela terra. Mas mesmo assim, Daniel, ele se manteve firme. Quando nós lemos, né, o primeiro capítulo, aí nós entendemos, nós vemos que Daniel, já no primeiro momento, quando ele chegou lá, naquela terra, o rei deu ordens para que ele e os demais jovens que estavam com ele, comessem dos manjares que vinham da mesa do rei. Toda a comida que vinha da mesa do rei era consagrada aos deuses pagãos daquela época. E Daniel sabia que se ele comesse daquela comida, ele seria contaminado. A sua carne, o seu espírito seria contaminado. E provavelmente ele não mais adoraria a Deus de forma alguma. E Daniel então entende, pela graça do Espírito Santo, que ele não deveria tocar naquela comida. Ele conversa com o chefe e o chefe libera ele de comer aquela comida pela misericórdia e a graça de Deus. E Daniel, ele se alimenta durante 10 dias de legumes e frutas e verduras. Todo mundo conhece essa história, amém? Amém. Quando Daniel e os seus amigos fazem esse trato, inicia-se na vida de Daniel um período de jejum de 10 dias. E então, nós podemos ver que, quando termina esses 10 dias, Daniel e os seus amigos que não comeram da comida do rei estavam mais fortes e mais saudáveis do que os jovens que comeram daquela comida, os outros jovens que estavam com Daniel, que se corromperam. E quando nós paramos para analisar a vida
de Daniel, Daniel viveu uma vida inteira regada à oração, regada ao secreto com o Senhor. Mesmo quando ele não podia orar, ele continuava mantendo o seu período de 3 vezes ao dia de oração da mesma forma. Porque Daniel, ele não se corrompeu. Daniel, ele não se deixou levar pelo modismo da onde ele estava vivendo. Porque ele sabia quem ele era e ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia que ele não poderia se contaminar. E através da oração e do jejum de Daniel, a vida de Daniel foi transformada. Mesmo ele sendo perseguido, os inimigos não prevaleceram sobre Daniel. Mesmo ele sendo lançado na cova dos leões, os leões não prevaleceram sobre a vida de Daniel. E Daniel se manteve firme, na oração. Quando Daniel está firmado no jejum e na oração, é através disso que Deus fortalece Daniel, para que ele possa vencer essas perseguições, para que ele possa vencer as traições que viriam a seguir, para que ele não surte lá dentro da cova e, enfim, imagina só você sendo perseguido, sendo traído numa terra estranha, sendo escravizado, longe da sua família, tendo que aprender uma cultura toda nova. A primeira reação seria o quê? Ou eu me desespero, ou eu sigo a onda aqui de todo mundo. Mas Daniel não, ele prevaleceu, porque ele foi fortificado pelo Espírito, através da oração, através do jejum, da busca do Senhor. Daniel, ele, naquela terra, Deus o levantou como profeta daquela geração, no meio daquele povo. E até hoje nós estamos vivendo promessas que Daniel declarou lá, profecias que Daniel disse há anos atrás, séculos atrás. E nós ainda vivemos, estamos esperando cumprir algumas das profecias de Daniel. Daniel era apenas um menino, mas lá no meio da terra estranha, porque ele permaneceu no jejum e na oração, e ele foi fortalecido por Deus, de menino ele se tornou profeta. Daniel, por ter permanecido na oração e no jejum, de escravo, ele se tornou governador, porque ele foi feito governador naquela terra estranha. Como? Através do mover do Senhor. Não teria como aquilo acontecer, mas o nosso Deus, ele é maravilhoso e ele honra o compromisso que os seus filhos têm com ele. A partir do momento que Daniel se manteve firme, não se contaminou, se manteve firme na oração, no jejum e no propósito de vida consagrada e reta ao Senhor, de não se contaminar, o Senhor, ele olhou para Daniel e ele passou a ser profeta, ele passou a ser um governador em terra estranha. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Quanto mais nos dedicarmos na oração e no jejum, quanto mais nos separarmos das coisas desse mundo, mais longe o Senhor irá nos levar. Deus, ele não quer que você seja apenas a Maria ou o João. Deus, ele quer que você seja aquela Maria, aquele João que Deus manifesta, aquela que Deus põe a mão e tudo realiza através da vida dessa pessoa. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus revelou a Daniel sonhos, coisas ocultas, porque Daniel vivia uma vida de oração e de jejum. Então nós vemos que através do fortalecimento do poder de Deus sobre a vida de Daniel, Daniel conseguiu superar todos aqueles obstáculos, porque o fortalecimento espiritual que Deus traz para mim e para você, nos leva a superar as dificuldades, a superar as barreiras. Nada é capaz de nos segurar quando nós estamos fortalecidos pelo Senhor, quando nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Você crê nisso? Aleluia. O fortalecimento também que vem através do poder de Deus, além de nos levar a suportar, ele nos leva a superar, a suportar e a superar. Amém? Quando nós olhamos para a vida de Davi, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele passou diversos momentos difíceis na sua vida, foi perseguido também, teve várias dificuldades, foi jurado de morte, teve que se esconder. Mas mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi pecou e Davi errou, porque ele era um homem como nós somos. Ele era uma pessoa. E Davi acabou enchendo os seus olhos pela tentação que estava ali logo do lado da vizinha, Betseba. E ele acabou, por causa de tudo que ele veio fazendo, por causa dos desejos do coração dele, que naquele momento não estavam focados no Senhor, ele acabou dormindo com a mulher do seu general do exército, do seu chefe de exército. Por causa desse pecado, aquela mulher engravidou.
E Davi se viu numa situação complicadíssima. E para se livrar de tudo aquilo, ele mandou Urias, o marido dessa mulher, para ir para a frente do exército. E lá ele foi morto. Então Davi, além de adúltero, Davi também se tornou um assassino naquele momento. E daquela união de Davi e Betseba, ela acabou engravidando. Ela gerou uma vida. E aquela criança nasceu. Porém, nós sabemos que nós somos livres para escolher o que nós queremos, sim ou não? Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer qualquer coisa. Podemos fazer tudo. Porém, nós somos refém das consequências das nossas escolhas. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi, quando o profeta Natan veio falar com ele, ele reconheceu o erro. Ele fez uma oração maravilhosa ao Senhor de arrependimento, porque ele realmente se arrependeu. Se você quiser ver e ler essa oração de Davi, está lá, o Salmo 51. É a prova, né, dessa oração que Davi fez quando ele reconhece o seu erro. E lá no Salmo 51, versículo 10, é quando ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e restaura em mim um espírito reto. Então, quando Davi faz essa oração com sinceridade, com inteireza de coração, Deus perdoa o pecado de Davi. Porém, a consequência, ela vem para todos nós. E a consequência veio sobre a casa de Davi. Aquela criança que Davi e Betseba tiveram adoece. E Deus já havia falado para Davi que aquela doença era para a morte. Só que Davi, ele sabe quem é o Deus que ele serve. E ele começa a buscar o Senhor. Ele faz um jejum de 7 dias. Ele começa a orar. Ele começa a clamar ao Senhor. Ele não sai do seu quarto. Os seus soldados não conseguem fazer com que Davi coma, porque ele estava no jejum. E ele ainda diz, se você ler, né, lá em 2 Samuel 12, do verso 13 adiante, Davi fala: quem sabe Deus misericordioso nos livra desse mal. Mas a consequência, ela chega. E Davi, que esteve ali o tempo todo orando e jejuando e clamando ao Senhor, sem murmurar, sem reclamar, porque ele reconheceu o erro. Ele entendeu que aquele erro viria uma consequência. E a consequência não foi a morte de Davi, mas foi a doença do seu filho. E quando aquele menino adoece, passam-se os dias, aquele menino morre, como Deus já tinha falado que iria acontecer através do profeta. Davi, o natural seria o quê? Davi se desesperar. Imagina a perda de um filho. Imagina a perda de um pai, de um parente. Não é verdade? Eu perdi um filho, eu estava grávida e eu sei a dor que isso é. Então eu imagino a dor que é de um homem, de uma mulher perder um filho. Imagina só. Porém, Davi sabia o Deus que ele servia. E Davi entrega ao Senhor o menino em oração enquanto ainda dava tempo, enquanto ainda havia vida. Mas a partir do momento que chega a notícia que o menino morreu, Davi se levanta. Vamos abrir lá? 2 Samuel, capítulo 12. Aleluia. Capítulo 12, vamos lá para o 22. Ele, Davi, respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Davi, ele entende que agora que a criança partiu, a criança está na eternidade. E ele fala: eu irei até ela, porque Davi sabe que ele também irá para a glória, ele irá para a eternidade, e lá ele vai encontrar com essa criança. Então Davi, ele supera aquele luto que ele viveu antecipadamente, porque ele sabia da palavra do Senhor. Deus já tinha prometido para ele, já tinha falado para ele. Então Davi viveu o luto antecipado, mas ele viveu o luto no joelho. Ele viveu o luto orando e clamando ao Senhor para que Deus tivesse misericórdia. E a partir daí, Davi se levanta, se você continuar lendo, 24, não, 23, 24, perdão. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela e ela teve um menino. Gente, Davi, ele não foi consolado. Davi consolou, porque ele estava pronto.
Ele tinha superado aquela dor, aquele sofrimento e aquele luto, porque ele estava nos pés do Senhor. Quantas vezes nós queremos superar a nossa dor, superar as nossas aflições, as nossas angústias, com a força do nosso próprio braço? Quantas vezes nós queremos apenas que a dor passe, mas nós não falamos isso para o Senhor? Eu sei a luta e quantos anos foram de luta para que eu parasse de chorar, até que eu entendi que não adiantava mais eu chorar. Eu sou mãe de um filho que está na eternidade, lá eu vou ter o meu filho de volta, eu vou estar com a minha criança, e é isso que Davi fez, ele entendeu. Às vezes nós estamos de luto por causa de um serviço que não deu certo, por causa de uma desavença familiar, e nós estamos vivendo e remoendo esse luto, e nós sabemos o que o luto faz. O luto nos faz questionar, o luto nos faz murmurar, e não só o luto de morte, mas o luto da perda de alguma coisa, ou de alguém, de algo que nós gostávamos, nos faz murmurar. E nós não vemos Davi murmurando, nós não vemos Davi reclamando, nós vemos Davi orando e buscando ao Senhor enquanto dava. Mas depois que a criança morreu, vamos ler lá, vamos voltar lá no 12, versículo 19. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Versículo 20, olha só o que Davi fez quando ele teve a notícia da morte do filho. Então Davi levantou-se do chão, se lavou, se perfumou, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Davi se levanta, se lava, se limpa, vai para o templo adorar o Senhor. Ele vai adorar o Senhor com a notícia de que o filho morreu. E depois ele entrega o seu jejum, porque ele sabe que Deus o fortaleceu com aquele período de oração e de jejum. Ele foi fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, e agora ele consegue superar aquela morte, e ele vai consolar a esposa, ele vai consolar os outros que precisam de consolo, porque ele está consolado pelo Espírito Santo de Deus. Ele conseguiu superar porque ele foi fortificado pelo Espírito de Deus. Ele foi fortalecido pelo poder que está no jejum e na oração, pelo poder que está no joelho dobrado. Nós não vamos superar, nós não vamos suportar a dor de uma perda através da força do nosso braço, mas através do peso do nosso joelho no chão, orando e clamando ao Senhor. Assim como Davi sofreu, nós também sofremos, porque não estamos imunes à dor e ao sofrimento. Mas todas as nossas dores e aflições devem estar no nosso Deus. Nós devemos entregar ao Senhor, abrir o nosso coração e falar para Deus. Sabe, às vezes nós não conseguimos orar, estamos tão aflitos, tão angustiados, mas a gente chega ao Senhor: ai, Senhor, estou aqui para te adorar, para te bendizer, meu querido. Não é isso que Deus quer. Deus não quer uma oração criada ou frases bonitas. Deus quer a sinceridade do seu coração. Ele quer que você rasgue o seu coração para Ele. Chega para Ele e fala: Deus, eu não estou dando conta, eu não consigo nem orar, eu não consigo nem falar, me dói respirar por causa da perda, por causa da dor, estão me perseguindo, estão me caluniando e eu não tenho conseguido. Fala isso para o Senhor. Você vai ver a diferença que será na sua vida quando você abrir o seu coração verdadeiramente, expor ao Senhor os seus erros, as suas falhas, as suas aflições, as suas angústias. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que choram, pois serão consolados. Para você ser consolado, você precisa se abrir, você precisa entregar ao Senhor as suas dores. E assim, Davi e Betseba tiveram outro filho. Deus restituiu um filho àquele casal. E aquele filho daquele casal, esse segundo filho, foi nada mais, nada menos que Salomão, o rei Salomão. Olha só o que Deus faz. E lá quando o profeta vem e fala que realmente aquele filho vem do Senhor, e até muda, né, o nome de Salomão para Gedidias, como diz a palavra diz que o Senhor amava Salomão. Então Davi deixou de ser um pai enlutado, deixou de ser um pai de luto, de dor, de sofrimento, e passou a ser pai de um rei. E não era qualquer rei, era o rei Salomão, o mais sábio entre as nações, aquele que conhecia todas as coisas, não porque ele era
por ele mesmo, mas porque era de Deus. Foi Deus quem derramou essa sabedoria sobre Salomão. Então Deus quer pegar o seu luto, Deus quer pegar a sua dor, a sua perda e transformar em algo muito maior. Mas para que isso aconteça, é preciso você entregar ao Senhor, é preciso você deixar o Senhor agir no seu sofrimento e na sua angústia. Somente assim você conseguirá superar e Deus conseguirá transformar a sua maldição em bênção, porque é isso que Deus faz. Deus transforma a maldição em bênção. Amém? E quando nós olhamos para o nosso próprio Jesus Cristo, quem era Jesus? No princípio ele era o Verbo, aquele que fez. Deus mandou, ele era o Verbo, foi lá e fez. Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, a Trindade foi quem criou. Ele deixou de ser aquele que era o Verbo vivo, ele desceu do céu e se fez homem nessa terra, ele nasceu de mulher. E o próprio Jesus, que era Deus aqui na terra, ele não era meio Deus e meio homem como Hércules. Ele era 100% Deus, ele era 100% homem. Amém? Ele veio para essa terra e viveu e andou por aqui porque ele queria nos mostrar que dá para viver uma vida diferente da vida do mundo. Jesus Cristo, ele queria nos mostrar que dá para andar nessa terra sem se corromper. Imagina só, Jesus desde o momento em que ele nasceu, ele foi perseguido. Lembra da história? Já lá quando os magos chegaram, né, Herodes queria descobrir onde estava para poder matar o menino. Quando não acha o menino, manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Jesus é perseguido, Jesus ele é humilhado, ele foi caluniado. Lembram que ele falou que falaram que ele expulsava o demônio no nome dos demônios? Que ele estava lá agindo através dos demônios? Jesus foi caluniado, mentiram. No caminho da cruz, no caminho do Gólgota, Jesus foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi moído. Mas mesmo assim, ele continuava sendo Jesus. Ele continuava sendo filho de Deus. Jesus, ele não desiste, ele pede ao Senhor: meu Deus, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque estava difícil. Realmente não é fácil viver nessa terra, nas aflições, nas angústias desse mundo. Mas Jesus, mesmo sendo quem ele era, ele mantinha uma vida regular de oração. Nós vemos várias vezes Jesus subindo ao monte, se retirando pelas madrugadas para poder orar. Orar sozinho, às vezes ele levava alguns companheiros, alguns discípulos para estarem com ele. E Jesus também mantinha a prática do jejum. Né? O mais célebre jejum de Jesus Cristo são os 40 dias que ele se retira para jejuar. Ele não precisava disso, mas ele queria nos ensinar a importância de uma vida de jejum e de oração. Mas mais que jejuar e orar, Jesus ele mantinha uma vida em santidade, porque Jesus estava nessa terra, ele era, mas ele não se corrompeu. Eu costumo falar para as crianças e para os juniores que Jesus, ele era homem. Então provavelmente Jesus gripava, Jesus se resfriava, Jesus transpirava, sim ou não? Ele era homem. Mas mesmo assim, ele foi santo. Ele não se corrompeu com as coisas desse mundo. Ele não se deixou levar pelas delícias dessa terra, porque ele sabia de onde ele vinha e como era o céu. E do mesmo jeito, nós precisamos também nos atentar a esses detalhes. Quantas vezes nós estamos aqui correndo atrás das coisas boas dessa terra, das riquezas dessa terra, e nos esquecemos que o nosso maior tesouro está na eternidade. Aqui é só passageiro. Nós estamos aqui de passagem. O máximo que podemos viver aqui é uns 115 anos, por aí. Mas na eternidade é para sempre. É para daqui 10 milhões de anos. É para daqui 50 bilhões de anos. É para daqui 1 zilhão de anos. Nós estaremos vivos na eternidade com o Senhor na glória. Então nós precisamos entender que isso daqui vai passar, que tudo vai passar. E que Jesus também esteve aqui. E aqui nessa terra os dias de Jesus passaram, ele enquanto humano, porque chegou um momento, para cumprir a palavra do Senhor, Jesus foi morto numa cruz. Mas mesmo assim, mesmo sendo humilhado, Jesus ele suportou todas as dores e as calúnias desses dias, dos nossos dias, do nosso tempo, porque ele sabia quem ele era.
Jesus, ele era fortalecido quando todas as vezes que ele orava e que ele buscava do Senhor. As palavras que Jesus falava, as parábolas que ele contava para os seus discípulos, não era apenas coisa da mente dele, mas eram inspirados pelo próprio Deus. Porque nada que nós fazemos é de nós mesmos. Quando nós fazemos para o Senhor, nós somos inspirados por Ele. E Jesus, Ele era as suas dores através do fortalecimento espiritual que Ele tinha, através do fortalecimento do poder de Deus. E aí você pensa que acaba aí? Além de Jesus suportar as suas dores, superar todas as perseguições e todas as mazelas que Jesus viveu naquele tempo, Jesus, ele venceu. Porque o fortalecimento do poder de Deus nos leva a suportar, nos leva a superar e nos leva a vencer. E às vezes você pensa, Jesus venceu os inimigos dele, né? Venceu lá Herodes, venceu, enfim, os que estavam lá. Não, meu querido. Jesus, ele venceu as dores, ele venceu as perseguições, mas Jesus, ele venceu a cruz. Jesus venceu a morte e Jesus venceu o diabo, porque o diabo já sabe qual é o destino dele. E assim como Jesus venceu, nós também venceremos. Venceremos sim nessa terra, venceremos nesse mundo, porque Deus quer honrar os seus filhos. Mas a nossa maior vitória está na eternidade, no dia do arrebatamento, quando Jesus voltar para buscar a igreja e nós iremos subir com Ele para a glória, nós iremos subir com Ele para a eternidade e vamos viver com Ele uma vida eterna. Mas para que isso aconteça, é preciso nós nos mantermos em jejum, nos mantermos em oração, em uma vida santa, lendo a palavra, meditando na palavra do Senhor, entendendo tudo aquilo que Deus tem para nós e escolhendo viver separado do mundo, escolhendo viver separado das coisas dessa terra. Tem irmãos, aqui não acontece não, mas lá em Monte Carmelo, tinha alguns irmãos que gostavam de fazer uma fezinha, a Mega Sena, na virada, essas Mega Sena da virada, só Jesus fazia bolão. Meu querido, mas isso é muito sério. Porque quando nós escolhemos jogar na loto, enfim, qualquer jogo que seja, inconscientemente, nós estamos dizendo, eu não creio que Jesus pode me prosperar. Então eu vou jogar, porque aí talvez eu ganhe. Quantas vezes nós fazemos isso com Jesus? Em todas as áreas da nossa vida. Quantas vezes nós fazemos, não, eu vou lá, porque eu sei que se eu for lá, vai resolver. Mas você às vezes nem ora. Quando nós tomamos esse tipo de atitude, nós estamos declarando, eu posso pela minha força, porque Deus não pode fazer. Então, meu querido, eu te convido nessa noite, entrega ao Senhor as suas dores, entrega ao Senhor as suas aflições, e Deus vai te ajudar a suportar tudo que você tem vivido nessa terra. Deus vai te ajudar a superar tudo aquilo que tem machucado o seu coração, e você vai vencer. Se não for nessa terra, vai ser na eternidade, porque a palavra do Senhor não volta atrás. Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, e ele prometeu que virá buscar os seus. Então, meu querido, se você é servo, se você é filho do Senhor, se você é criatura do nosso Deus, então apenas creia, viva uma vida diferente desse mundo e você vencerá no céu e na eternidade. Se você não vencer aqui nessa terra, você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Quando você decidir abrir o seu coração e entregar ao Senhor as suas dores e as suas angústias, reconheça o seu erro. Reconheça que você tem batido cabeça aí sozinho, tentado lutar pela força do seu braço. Fala isso para o Senhor. Mas também fala para Ele, seja humilde. Fala, Senhor, eu reconheço que isso é errado e que eu preciso totalmente do Senhor. Reconheça as suas falhas, reconheça os seus erros. Faça como Davi, faça como Daniel, como o próprio Jesus Cristo, que não murmuraram, que não reclamaram, mas eles suportaram, eles superaram através da força que vem, através do poder do nosso Deus. E você verá, em nome de Jesus, todas as mazelas, as dificuldades que você tem vivido nesses dias, passarem por você sem te atingir. E mesmo que te atinjam, fica tranquilo, a sua recompensa virá dos céus, será na eternidade pelo nosso Deus, amém? Então, só para encerrar, para concluir, quando nós somos fortalecidos pelo poder do Senhor, nós conseguimos
suportar as dores, nós conseguimos superar as aflições e nós vencemos, não pela nossa força, mas pelo poder do nosso Deus, porque Ele é hoje e para sempre, Ele sempre será o Deus que cuida de mim, que cuida de você. Então creia nisso, confia nele, somente nele, abra o teu coração e peça que Ele venha sobre você com fortalecimento. E eu sei que Deus irá manifestar sobre nós, sobre você, com toda graça, poder, para você vencer tudo isso que tem te barrado, tudo isso que tem atrapalhado o teu caminho, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor em nome de Jesus.